Então vamos nessa, né? Professor Dalmo Azevedo aqui na área, vamos trabalhar aqui nessa aula classificação de atos administrativos, tá? É importante você identificar o seguinte, quando se fala em classificação de ato administrativo, a gente tem muitas classificações diferentes encontradas aí pelas doutrinas, várias formas de classificação que são completamente é, sei lá, foram constituídas ou criadas ali pelo doutrinador só para vender livro mesmo, porque não caiu nas graças de ninguém. Várias formas de classificação que são meio confusas, porque uma doutrina interpretou de uma forma diferente da outra. Então você vai ter sim muito problema doutrinário para estudar classificação. Só que, claro, né, você não vai ter esse problema, para ser bem sincero. Quem tem esse problema somos nós, professores, e o pessoal mais chato em relação à doutrina, porque necessariamente o que nós vamos desenvolver juntos aqui é a análise daquelas classificações que vão cair na sua prova. Esse que é o grande ponto. Tá? Então, não se preocupe, mas a doutrina tal, eu vou até te mostrar quando for necessário, por eventualidade, tá? Mas isso vai ser muito importante para você se eventualmente um edital da sua prova mostrar uma bibliografia, coisa que muitos editais há muitos anos não fazem. Tá? Então, obviamente, a gente acaba seguindo o seguinte pensamento. Como a gente não tem uma bibliografia estampada ali para seguir, nós temos que mostrar, nós temos que estudar aquela classificação necessariamente que cai em todas as bancas. Então, o que eu vou mostrar para você a partir de agora é uma classificação aceita em tudo quanto é banca de concurso, tudo quanto é pensamento e que vai facilitar aí a nossa interpretação para a coisa andar com tranquilidade. Então, vamos para a tela e vamos começar a brincadeira. Primeira coisa básica é você saber o seguinte. A primeira classificação que nós encontramos utiliza-se como critério o grau de liberdade do agente público. Então, o primeiro critério que nós temos é o grau de liberdade de ação do agente público. E nesse critério aqui, na realidade, você vai se deparar com duas coisas clássicas que você já tem meio que estudado aí no direito administrativo em um momento ou outro. De acordo com o grau de liberdade, o ato administrativo ele pode ser vinculado, que é aquele em que o agente público vai agir na forma restrita, estrita, rígida da lei, e no discricionário, em que vai ter aquela margem de escolha, critérios de conveniência, oportunidade, aquelas características clássicas nossas, né? Então, primeira classificação é comum de se falar, e você estuda isso também como um poder, né? O poder vinculado, o poder discricionário. Então, assim, essa daqui não é tão novidade. Mas, quanto a grau de liberdade, o agente público ele pode agir produzindo atos vinculados, quando ele tem que fazer exatamente como está na lei, sem uma margem de pensamento ali, ele não vai interpretar a situação, ou ele vai ter que atuar discricionariamente, que aí ele vai aplicar ali exatamente a forma que a legislação estabelece a criação do ato. Aqui nada de novo, tá? A segunda forma de classificação, e aí começa a trazer algumas novidades para nós, é o que nós vamos chamar de critério de prerrogativas. Então, quando você utiliza como critério as prerrogativas do Estado, você vai precisar entender o seguinte. O Estado ele pode agir. Deixa eu até fazer o seguinte para dar um espaço melhor para a gente trabalhar, né? Quando se fala em prerrogativas, você vai ver duas possibilidades. Ou o ato administrativo, ele vai ser chamado de ato de império. Aqui a prerrogativa do Estado é mais forte, ou ele vai ser um ato de gestão, em que a prerrogativa do Estado é igual à sua, à minha, né, normal prerrogativa. Vamos lá, quando você tem um ato de império, você está falando aqui que decorre do poder de coerção do Estado. Aqui você tem uma relação em que Estado estará sempre acima do particular ou do indivíduo. Então você tem uma posição de verticalização plena, né? Aqui toda hora a gente fala em interesse público sendo atendido pelo Estado, aqui o Estado está atacando uma liberdade individual. Então você vai ter como exemplos, né, de atos de império o poder de polícia, aquela atuação em que você tem um decreto regulamentar. Aqui não há consentimento, não há participação do particular, você não vai ser a parte atuante e importante para o surgimento do ato. Efetivamente não. Isso aqui é o ato administrativo na sua forma mais clara possível. Porém, existem alguns atos administrativos, e a gente até já falou mais ou menos sobre isso quando você fala em conceituação, né? Que a doutrina resolveu chamar de ato da administração, né? Que é o que a gente chama de ato de gestão. Então, no caso do ato de gestão, necessariamente o Estado ele se coloca na mesma posição que o particular, né? O Estado e o particular estão em pé de igualdade, porque aqui o regime jurídico dos dois é igual.
Então, enquanto ali em cima você tem a coerção em si, aqui você tem a coisa pública sendo gerida pelo Estado. Então você vai ter uma condição de direito privado no final das contas, né? Porque aqui no ato de gestão, o Estado se põe na mesma posição que o particular. Então, no caso dos contratos efetivos, tá, contrato de aluguel, né, contrato de compra e venda, uma situação em que você se põe, você, Estado, fica em pé de igualdade com o particular. Aqui não há uma diferença clássica entre os dois. O Estado não vai ter aqui contrato com cláusula exorbitante, ele não vai ter atos que vão ter aquela imperatividade. Não, se eu quiser alugar uma propriedade sua, eu não posso impor a você que você vai alugar e, portanto, porque ali já é um contrato que a gestão, a relação jurídica que você vive, eu vou ter que viver igual. Eu, Estado, vou ter que agir igual. Então, é como se você estivesse alugando para um outro particular. Mas, na verdade, quem está na ponta de locação é o Estado. Então, aqui a gente chama de ato de gestão, ato em que eu estou gerindo a coisa pública apenas, mas eu não estou impondo a coisa pública ou utilizando-me da coisa pública para atender o interesse público efetivo. Tá? Nós temos uma terceira classificação importante, que você vai ter como critério os destinatários. Então, quando se utiliza destinatário como critério de definição de um ato administrativo, você vai ter o ato administrativo individual, que alguns chamam de ato administrativo simples, e você vai ter o ato administrativo geral. Qual é a grande jogada aqui? O ato administrativo individual, ele vai ter como um objeto alguém, ou como objeto que eu falo, não o objeto do ato, mas o objetivo, né, do ato, alguém definido ou pelo menos um grupamento determinado. Quando você fala num ato individual, você tem a determinação da pessoa que sofrerá o ato, seja para sofrer uma restrição ou para receber um benefício. Então, no ato individual, você aponta especificamente quem é ou quem são os alvos do meu ato. No ato geral, não. O ato geral não faço ideia quem vai ser atingido pelo ato. Eu só sei que vai gerar ali uma alteração no sistema jurídico, no ordenamento jurídico atual. E aí entra o grande detalhe que eu preciso que você entenda. Pensa no seguinte. Uma banca realizou lá um concurso público, né, a pedido de uma instituição pública, pedido e através de um contrato, e após todo o certame realizado, essa instituição produziu um ato administrativo junto à administração pública, junto ao órgão, né? Ela fez lá a classificação, entregou para o órgão, e o órgão, através de um ato de nomeação, chamou 200 classificados para tomar posse. A pergunta, o ato é geral ou é individual? E a resposta óbvia, o ato é individual. Ah, mas pô, tá atingindo 200 pessoas, tá atingindo geral. Não tá. Porque o ato de nomeação, ele tem que ser o quê? Nominal. Então eu vou nomear você. Por mais que seja um ato só, eu tenho exatamente quem são as 200 pessoas nomeadas. Então não tem uma discussão aqui de, será que não? Eu sei exatamente quem está sendo atingido pelo ato. Então eu tenho essa possibilidade de identificação. O ato seria geral se eu não soubesse. Aí não tem lógica, né? Um ato de nomeação geral. Estou nomeando quem quiser, isso não existe. Agora, vamos lá. Tarifa do ônibus. Ih, rapaz, o ônibus aumentou. Pô, a passagem do ônibus estava R$3, foi para R$4,50. Beleza, esse é um ato individual ou geral? Geral. Porque eu não faço ideia de que... claro que você sabe, né, Dal? Os usuários dos serviços públicos. Pô, peraí, mas você sabe quem são os usuários? Pode ser que você ande de carro 24 horas por dia, mas o seu carro quebrou. Naquele dia você vai ter que pegar o ônibus. Você até então não era usuário do serviço. E você foi atingido pelo ato. Então esse é um ato geral. O ato geral tem como grande característica você não fazer ideia de quem vai ser atingido, mas ele vai produzir efeitos no ordenamento normal. Tá? Então, cuidado com isso, tá? Ato geral atinge várias pessoas. Não, cara, se você consegue identificar quem são as pessoas atingidas pelo ato, e de novo, eu estou falando atingidas não sempre com cunho de trazer prejuízo. Atingido pelo bem também, eu aposentei 30 pessoas ao mesmo tempo, sei lá, dei férias para 20 pessoas. Eu estou atingindo essas pessoas. É um ato individual. No ato geral, eu não tenho noção de quem seja. Eu sei que eu estou criando algo que vai atingir pessoas, ou uma pessoa. Agora, quem eu não faço ideia. Tá? E aí vamos para a classificação mais conturbada de todas, tá? Essa você vai curtir, para não falar outra coisa. Que alguns chamam como critério da intervenção da vontade administrativa. Então vamos lá. Aqui como critério, nós vamos ter a intervenção administrativa ou intervenção da vontade administrativa. Na verdade, esse nome aqui ninguém usa há milhões de anos, né? Mas não tem outro nome hoje em dia.
Se aparecer um critério, você tem que saber isso aqui. O ato administrativo ele pode ser simples, e aí sim o simples está sendo bem utilizado. Ele pode ser complexo e ele pode ser um ato administrativo composto. Esse daqui é o grande problema de todos. O simples é fácil porque é um ato que sozinho, né, eu não preciso de mais nada, o ato é produzido por um órgão ou pessoa, né, eu vou falar um órgão porque o agente age em representação a ele, que vai ter um resultado. Então, o ato simples é o clássico, né? Ah, eu vou dar férias para alguém. É um ato simples. Eu tô uma pessoa, um órgão dando férias para um servidor. Eu vou te aposentar e a aposentadoria não, porque vai dar problema. Você vai entender daqui a pouco. Eu vou te punir, vou te dar uma multa. Beleza, é um ato simples, é um órgão aplicando uma multa. Então, esse tipo de coisa é o clássico. Ah, eu vou te dar um direito de abertura lá do seu restaurante, um alvará de funcionamento, uma liberdade, uma licença para construir. Então, esses exemplos são os clássicos. Normalmente você se depara com um ato administrativo, estudando direito administrativo, é muito mais comum você se deparar com esses atos simples. Nomeação de servidor, beleza. Demissão de servidor, beleza. Agora nós temos ato complexo e composto. O que eu preciso chamar a atenção para você? Nós temos na doutrina uma briga. Alguns dizem que é complexo, o que outros dizem que é composto. Outros dizem que é composto, o que outros dizem que é complexo. Você entendeu? Não, né? Pois é, mas a ideia é essa. Você vai encontrar numa doutrina dizendo, o ato complexo é isso. E na outra doutrina você vai ver a mesma definição, mas para ato composto. Qual é o problema? O problema é que não interessa a doutrina que prevalece nesse ponto, porque o STF tem diversas decisões mostrando o que ele acha que é um ato complexo ou composto. E para piorar, nós temos uma súmula vinculante, inclusive, que a gente vai utilizar já já, que vai servir para definir muito bem isso. Então, nesse ponto, doutrina não interessa. Na verdade, quem está mais errado, como se não fosse novidade, é Di Pietro. Né? Com um grande abraço, um grande respeito que eu tenho pela professora Di Pietro, quem mais se equivoca na classificação é ela. E você vai entender por quê. O que é um ato complexo ou o que é um ato composto? Em ambos os casos, eu vou ter dois ou mais órgãos na formação do ato. O que você precisa entender não é a quantidade de pessoas que participam da criação do ato. O que eu preciso entender é a formalidade por trás do ato. Quando você fala num ato complexo, preste atenção nisso aqui, o ato complexo ele se caracteriza por você ter um ato que só existe depois que um segundo ato seja produzido. Então, é um ato do órgão X que só existe quando o ato do órgão Y é editado. A forma mais comum de você lembrar de ato complexo é você ter essa frase aqui, ó, é a soma de vontades de dois órgãos distintos para produzirem aquele ato final. Porque, na final das contas, por mais que sejam dois atos distintos, você vai ter um ato só que vai produzir alguma coisa. Tá, não entendi nada, calma, vai ficar claro. No ato composto, um ato, ele exige, ele só vai produzir efeitos depois que o outro ato for editado. Então, na verdade, você vai ter dois atos para ter um resultado só. Aqui também, órgãos distintos, tá? Isso aqui não me importa muito. Normalmente também o ato composto acontece muito dentro da própria pessoa jurídica ou da própria instituição, tá? Mas podem ser dois órgãos distintos dentro da mesma entidade. Calma, não entendi nada. Vou te mostrar exemplo para a coisa ficar bem mais tranquila. Num primeiro momento, sem um exemplo específico, presta atenção. Imagina que a entidade A resolve nomear, vou para exemplo logo, né? O Procurador-Geral da República. E o A, obviamente, é o Presidente da República, né? Que é quem vai nomear esse cara. Você sabe que a nomeação do PGR, na verdade, ela vai iniciar com uma indicação, né? Porque o presidente sozinho não pode nomear o Procurador-Geral da República. Porque o presidente vai indicar, aqui o Presidente da República, e aqui o Senado Federal. E o Senado Federal, o que ele vai fazer? Ele vai aprovar o nome indicado pelo PGR. Aí sim, da manifestação de vontade dos dois órgãos, no somatório de vontade deles, surgiu um ato administrativo de nomeação. Então, ó, para você ter uma ideia, porque eu estou tomando cuidado, porque na Constituição, nos textos normativos, você vai encontrar o Presidente da República vai nomear o tal, mas o certo é indicar, né? Porque o presidente por só, ele pode até acordar um dia e falar, quero nomear o Dalmo. Beleza, mas ele não vai conseguir me nomear.
Porque esse ato é um ato complexo, ele depende de duas etapas que são complementares para poder existir efetivamente. Então, se eu penso, quero nomear alguém, eu só posso materializar esse ato, ele só vai existir se eu tiver outro órgão distinto, diferente, fora da estrutura jurídica igual, tá? Porque é executivo e legislativo atuando juntos aqui, fora da mesma estrutura, que está com a mesma intenção. É a manifestação de vontade do outro lado. Então, esse exemplo é um clássico de problema, porque a Di Pietro defende que qualquer nomeação é ato composto, e ela é que considera-se equivocada, porque o STF já disse não. Nomeação de presidente, de Procurador-Geral da República, de ministro do STF, essas entidades, essas ações, né, que você depende da atuação de alguém também, isso é um ato complexo. Então, a ideia do ato complexo... Olha a língua portuguesa, ato complexo. Qual é a complexidade? Você pegar duas entidades de extremos e fazer os dois pensarem iguais. Então, para você ter um ato complexo, efetivo, você tem que ter dois atos seguindo a mesma ideia, a mesma vontade. A gente costuma dizer que o ato administrativo tem como requisito de existência a manifestação de vontade do outro órgão. Então, para você entender, o presidente ele não produz a nomeação que é aprovada pelo Senado. Não é isso. Ele indica um nome. Se o Senado aprova o nome, aí o ato é produzido. Você entende? O ato administrativo complexo ele só vai começar, ele só vai existir se as etapas anteriores forem respeitadas, que é o somatório de vontades. Já no ato composto, não. No ato composto, eu já tenho um ato administrativo, ele já existe. Porém, ele só vai produzir efeitos. Então a gente fala de condição de exigibilidade, né? Execuibilidade até porque, né? Até melhor. Executar aquele ato, ele só vai produzir efeitos se eu tiver um segundo ato corroborando esse. Então, como é que você vai levar a ideia aqui? A diferença é que no ato A, no ato complexo, nós temos duas ações que vão gerar um ato de verdade. Aqui não. Aqui nós temos um ato principal, então vamos dizer a homologação de um procedimento. Aliás, deixa eu voltar aqui, né? Para ficar até melhor, para a coisa ficar mais clara para a gente. Quando você tem a aplicação de uma penalidade que dependa, e aí a lei vai dizer, de uma homologação da outra parte. Entenda, eu te falei que aplicar penalidades e sanções é um ato simples, que normalmente né? A autoridade competente vai lá e aplica, tá tudo certo. Só que pode acontecer da legislação dizer o seguinte, ó, essa penalidade só vai valer a partir do momento que o superior hierárquico confirmar, né, corroborar ou ratificar ou, sei lá, concordar com aquela penalidade. Então eu tenho dois atos distintos. Eu, como autoridade competente, vou lá e digo, quero aplicar a penalidade. Só que eu preciso da homologação de uma autoridade superior. Você entende como é que a gente está na mesma estrutura, diferente do ato complexo? Então, observa, aqui eu tenho dois atos, na verdade, né? Isso daqui já é um ato administrativo, mas que ele só vai produzir efeitos através da produção do segundo ato. Então, esse é o ato principal, que a gente vai chamar, e esse ato aqui é o complementar ou acessório. Então, isso aqui é meio complexo, eu sei, a linha é tênue, mas eu preciso que você perceba o seguinte, quando você tem um ato administrativo complexo, você tem duas ações que produzem um ato. Quando você tem um ato administrativo composto, você tem um ato que depende de um segundo ato para realmente ser considerado válido, produzir efeitos de verdade. Então a coisa muda um pouquinho. Tá? Então, quando você montou ali o esqueminha junto comigo, sobre a questão do... Deixa eu só me localizar aqui. Tá, beleza. Que eu já me perdi completamente da tela que eu estou. Eu acabei jogando lá, desculpa. Não era para ter jogado para lá, não. Quando você se depara com aquele esqueminha que a gente fez, um ato complexo, um ato, ele só vai existir se um outro ato for produzido junto. Então, na realidade, assim, não é nem um ato, assim, né? O ato administrativo ele só existe de verdade, a condição de existência dele, se tiverem duas condições para o mesmo ato. Então, é a manifestação de vontades que produz aquele ato administrativo. No ato composto, não. O nome já diz, né? Composto, são duas etapas. Ele é composto por dois momentos. Então, você vai ter a propositura, que é o momento A,
e você vai ter ali a homologação, a concordância, a aceitação através de um outro ato. Qual é a lógica? Eu apliquei uma penalidade, mas ela só vai começar a produzir efeitos se o meu superior hierárquico homologar aquela penalidade. Tem alguns casos raros em que o direito administrativo exige, tá, essa condição. Agora, obviamente, como eu disse, né, são casos extremamente raros, beleza? Então tá, para a gente poder estabelecer bem, deixa eu ler para você aqui rapidamente, estou colocando aqui na tela a súmula vinculante número 3, porque eu queria que você entendesse e enxergasse o seguinte. Rapidamente, tá? Qualquer coisa você puder ir buscar aí rapidinho na internet para me acompanhar, mas isso aqui é rápido. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se contraditória e ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie interessado. Ou seja, nesse primeiro momento aqui, nós estamos falando de um ato composto, porque você tem um ato administrativo que já foi aplicado, que produziu ali um resultado de benefício ou revogou um benefício de alguém, e que você está tentando confirmar o ato. Então ele garante o quê? Contraditório e ampla defesa. Né? Como é que você vai contradizer algo que não existe? Como aqui o algo já existe, então cabe contraditório. Eu estou achando que eu estou na tela e não estou, né? Eu não estou bem não, hein, gente, mas tudo bem, dá para você acompanhar. Né? Então existe o contraditório. Quando tem contraditório para defesa é porque eu tive um ato que ele produziu alguma coisa, mas ele só vai realmente produzir efeito se ele for confirmado, tá? Claro que aqui a gente está falando do judiciário em si, mas não é esse primeiro momento que importa, não. O que importa é o final dessa súmula, olha só. Excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. É esse daqui que é o grande detalhe para gente. Porque assim, o que ele fala? No caso de aposentadoria, e gente, a aposentadoria é realmente o problema mais louco que a gente tem, porque foi exatamente a aposentadoria que gerou essa condição de discussão da Di Pietro e tal, porque ela pensava o seguinte, peraí, aposentadoria, basicamente eu tenho um ato que me dá aposentadoria e que ele pode ser, ele vai depender apenas de uma confirmação da outra parte, então é um ato composto, claro. Não. Com essa súmula, o STF deixa claro que ele considera a aposentadoria como um ato complexo. Porque se ele não produziu nada ainda, você não está aposentado, houve a manifestação do seu órgão público dizendo, olha, você está certinho. Basta só o Tribunal de Contas confirmar para tudo ficar certo. Então, eu estou indicando você como uma pessoa para ser aposentada, mas que a aposentadoria só vai sair quando o Tribunal de Contas fizer ali a análise correta. Você entende? Então não, você ainda não está aposentado. Isso é uma coisa que é importante, isso é para servidor público, tá? Muita gente acha que é só chegar lá e o órgão vai falar, tá aposentado, vai com Deus. Não. O órgão público fala, você atende a todos os requisitos legais, você pode ser aposentado. Calma, que a sua aposentadoria só vai sair quando o Tribunal de Contas se manifestar dizendo que realmente está tudo certo. Então eu tenho um ato obviamente complexo. Porque se eu já gerasse a sua aposentadoria e ela tivesse sendo revista no Tribunal de Contas, você teria que ter contraditório ampla defesa se fosse um ato composto. Então fica muito claro para nós que assim, não tem fuga. Para você poder entender ato complexo, nomeação, qualquer coisa que dependa ali de uma aprovação da outra parte. Quando você fala em ato composto, é visto. Quando você fala em ato composto, é homologação. Então imagina um ato judiciário ali que depende de um outro ato confirmatório. Então assim, você não tem um ato que por si só vai produzir efeitos. Você tem um ato que vai depender de um segundo ato para produzir efeitos de verdade. Então, muito cuidado. Ele vai dizer para você, olha, o ato administrativo de sanção, de regra é simples. Mas se ele disser, a lei determina que é necessário que um superior hierárquico confirme a aplicação da penalidade, aí o ato é composto. Agora, cuidado com a aposentadoria, porque a aposentadoria é um clássico de provas e a aposentadoria ele é um instrumento de complexo e não composto. De novo, por quê? Porque o órgão manifesta pela sua aposentadoria, mas ele depende da manifestação também do Tribunal de Contas. Aí você está aposentado de verdade. Não basta apenas o órgão público falar, parabéns, você está aposentado. Tá? E por fim, nós temos as espécies de ato administrativo, que na realidade nós vamos chamar de ato administrativo pelo critério do conteúdo. Tá? E aqui nós temos 5 tipos de ato administrativos. Nós temos o ato normativo, nós temos atos punitivos, nós temos o ato ordinatório,
Você vai ter aqui o ato negocial e o ato enunciativo, que alguns também chamam, e aqui vai depender muito da sua banca, de declaratório. Vamos lá, isso aqui é fácil. E assim, normalmente eu costumo dizer para o meu aluno o seguinte, é mais fácil você levar isso aqui para a prova com exemplos do que você levar isso para a prova com o conceito em si. Porque a partir do momento que você consegue produzir ali uns exemplos bons, por exemplo, o primeiro que eu coloquei para você foi ato normativo. O que é um ato normativo? É um ato que é um ato administrativo que produz aquela norma que complementa a lei. Você estudou isso no poder normativo. Então o que seria um ato normativo? Resolução, né, decreto, que a gente falou também, a instrução normativa, a nota técnica. Então aqueles instrumentos que a gente falou, lá no poder normativo, que você estuda no poder normativo, eles são atos normativos, são atos que dão fiel execução a uma lei. O segundo que eu coloquei para você aqui, o ato punitivo, né? Qual é o ato punitivo? O ato punitivo é aquele que pune. Então, uma multa é um ato punitivo, assim como a demissão, a suspensão, a advertência. Aqui não importa se o poder é disciplinar, se o poder é de polícia, mas se há uma punição, o ato é punitivo, o nome já diz tudo. O terceiro que eu coloquei para você é o ato ordinatório, só para a gente poder seguir a sequência que eu escrevi, né? O ordinatório, ele foge um pouco do normal para a gente. Ele é um ato administrativo que produz uma ordem interna, uma regra de organização interna da administração. É muito comum você ver isso dentro dos departamentos. Então você tem ali circulares, ofícios, sabe? Ah, a partir de amanhã a gente vai ter que usar uniforme e tal. Então essa padronização, essa ordem interna, nosso horário de funcionamento agora é de tal a tal horário. Tá? Ah, vamos mudar aqui, ó, o Dalmo vinha de manhã, vai passar via tarde. Isso é ato de ordem. Então, o ato ordinatório não vai atingir o particular, porque o particular nem participa. O ato ordinatório ele atinge apenas a organização da própria administração pública. O ato negocial, que toma muito cuidado, que muita gente confunde. Ato negocial, mas Delmo, ato administrativo é um ato que manifesta unilateralmente a vontade da administração. Como é que vai ter negociação em algo que manifesta de forma unilateral uma vontade, né? Ato negocial necessariamente é aquele em que a administração pública ela não vai negociar com você. A administração pública ela aguarda uma provocação pelo particular para que ela possa agir. Então no ato negocial é o seguinte, a administração está lá. Você bate a porta dela e fala, olha só, eu queria tal direito. Ah, sim, tudo bem, você trouxe os documentos, tudo bonitinho? Trouxe, então tá ótimo. Então, quando você falar em ato negocial, não fica com esse pensamento de há negociação, os caras vão discutir, não. Então, assim, a concessão de uma licença, a própria concessão de serviço público, autorização, permissão, não há, entenda, no ato negocial não há negociação. Se tivesse negociação, ali seria um contrato, não seria um ato. O que tem de negocial é que eu dependo de provocação. Você vai bater a porta da administração e falar, olha só, eu queria uma autorização para fechar tal via para poder realizar ali um evento particular, né, fazer ali um show, sei lá, quero a inauguração da minha loja. Isso é um ato negocial, mas não é negocial porque é a negociação, tá? O negocial é pela característica básica de que, olha só, a gente está se deparando com uma situação em que o ato administrativo ele depende de uma provocação do particular. Então aqui o Estado não vai agir por vontade própria, ele não vai sair concedendo licença para você. Você que foi lá buscar. E por fim, nós temos os atos enunciativos ou declaratórios que têm a simples função de oficializar uma informação. É uma forma de você materializar uma informação oficial. Então, por exemplo, quando você vai até a prefeitura e requer ali uma certidão real de ônus, uma certidão negativa de débito, sabe, essas antecedentes criminais junto à polícia, esses documentos eles não servem para nada, entre aspas, eles são apenas documentos que atestam uma informação oficial sobre você. Se você chegar e falar assim, olha, eu estou quite com obrigação militar, é muito fácil você falar, prova. Aí você depende de um ato declaratório ou de um ato enunciativo. Esse ato tem esse poder de oficializar uma informação. Tá? Então, toda vez que você tem um ato enunciativo ou declaratório, você tem isso, uma certidão, né? Você tem, o que você tem ali é um documento que atesta uma informação que você está levando. Então, mas eu não estou devendo nada, ou estou devendo tanto. Eu vou ter ali a certidão específica. Eu não tenho antecedentes criminais, você vai ter ali os termos, as certidões específicas. Tá? Então, são documentos que são produzidos pela administração pública e que atestam uma informação sobre uma pessoa. Beleza? Então, falou em classificação.
Peço muita atenção para você de ato simples, complexo, composto, que é o que mais cai em prova, obviamente, e também foca muito em espécies, tá? Normalmente quando cai em prova ali, ele cai o tipo de espécie e dá exemplos para você identificar ali que tipo de ato que é, ou ele pode trazer um ato administrativo normativo e trazer o conceito. Então, para cair, ou é o conceito ou é o exemplo. Por isso que eu prefiro, às vezes, me prender nos exemplos. Que aí, pelos exemplos, você consegue identificar rapidamente o conceito daquele ato, né? Qual é a explicação daquela classificação específica do ato, beleza? Então, fechamos, beleza, matamos aqui classificação de atos. Então, um abração e a gente se vê aí na próxima aula.